Olá, povo de Deus, boa noite. Está começando mais uma programação de nossa oração da meia-noite. Que Deus vos abençoe grande e ricamente em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra, como sempre, se renova com uma proposta e o propósito de trazer esperança, de trazer ânimo, de trazer força, de trazer a cada um de vocês que nos assiste de forma diária a certeza que estamos no caminho certo. Que dias bons e dias ruins, eles fazem parte de nossas vidas. Dias de dor, dias de vitória, dias de angústias, dias de fracasso, dias de decepções, tudo isso faz parte. Eu me lembro que Paulo faz uma confissão lá em Filipenses, se não me falha a memória, na carta aos Filipenses, quando ele diz que ele já aprendeu a passar por toda e qualquer situação. Ele já aprendeu a ser rico, como também a ser pobre. Já aprendeu a passar fome, como ter fartura. Ele já aprendeu a passar por todo o estilo de vida que a sua vida, que a vida proporciona para um homem e para uma mulher. Mas ele diz, olha, mas em tudo isso eu sou vencedor. Mas em tudo isso eu posso tudo naquele que me fortalece. Então não reclamo, não murmuro, eu sinto um receio, uma angústia, mas e daí? Deus é comigo. Jesus Cristo é comigo. Então, se Deus é comigo, Jesus é comigo, eu sei que no final vai dar certo. Eu sei que no final vai dar tudo certo. Então, é isso que nós temos que viver, povo de Deus. A minha água já está aqui, separa a tua, pois nós vamos consagrar daqui a pouco. Aquele ritual padrão de consagrar, de abençoar, de derramar, de dispensar o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo, vai ter coisa boa chegando para você. Vai ter coisa boa sendo derramada na tua vida. Então é pela fé. É a crença, é o nome, é o poder, é a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo na vida de cada um de vocês. Amém? A palavra de hoje nós vamos encontrar no livro dos Salmos, capítulo 55. Nós vamos falar de um homem forte, poderoso, valente, vitorioso. Todo mundo já sabe quem. Fala de Salmos, ligamos logo a Davi. Davi, um homem vencedor, um homem que venceu Golias, um homem que quando passava, que se diziam, que anunciavam, vem Davi com os seus homens, todo mundo estremecia, todo mundo se tremia, abria um caminho, porque sabia que Davi chegava para resolver. Porque sabia que Davi era um valente, era um guerreiro, que Davi era um homem forte, poderoso. A bênção de Deus na vida dele, ninguém conseguia parar. E Davi tem uma longa trajetória de sucesso de vida e escreve salmos fantásticos. Só que nesse salmo aqui, a gente consegue encontrar uma outra face de Davi que até então era desconhecida. A face de um homem que estava passando por um momento difícil, de medo, de dor, de tristeza, de angústia, medo da morte. Os sentimentos de Davi foram abalados. Então, se até um homem como Davi teve os seus sentimentos abalados, você também vai passar por isso. Só que mesmo esse relato de Davi, no final ele relata, ele conta o que foi que ele fez para sair daquela situação e seguir em frente. Davi era um homem tão convicto do poder de Deus na vida dele, que a Bíblia diz na sua história que ele teve um filho que o adoeceu, foi fruto de um erro dele, de uma falha dele, o filho adoeceu e ele sofreu muito na doença do filho. Jejuou, padeceu, não comia, não bebia, vivia triste e todo mundo ali tentando ajeitar ele, todo mundo ali tentando animar ele, mas ele ali, triste, angustiado, abatido por ver o seu filho naquela condição. A Bíblia diz que o filho veio à morte, veio a óbito. E quando Davi recebeu a notícia que seu filho tinha morrido, todo mundo disse, pronto, agora Davi se entrega. Porque enquanto o filho estava vivo, ele estava nessa condição, e agora com a notícia do filho morto? Só que a reação de Davi foi diferente. A Bíblia diz que diante da notícia, ele se levanta, ele tira aquelas vestes velhas, veste as vestes de rei, come, bebe e se alegra.
e ficaram sem entender. Por que isso? E ele diz: enquanto meu filho estava vivo, dentro de mim tinha esperança. Mas agora que ele está morto, o que poderei fazer? Vida que segue. Um homem resolvido, um homem forte, um homem convicto. Os Salmos mostram, logo no capítulo 3, Davi relatando uma angústia que ele sentiu quando seu filho Jonatas veio com tudo para cima dele, para tentar usurpar o trono, para tentar matar ele. E Davi diz: muitos dizem de mim, não há salvação para ele em Deus, mas eu não temerei a 10 milhares que se colocarem diante de mim. Davi diz no capítulo 23 dos Salmos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu és comigo, Senhor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas. Então a gente vê a história de Davi como uma história fantástica. Só que aqui no capítulo 55, um salmo de Davi relata ele abalado, angustiado, com medo. E olha a confissão de Davi. Versículo 2. Olha o que ele diz dele, gente. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Olha a condição de Davi. Um homem forte, vencedor, um homem vitorioso, um homem com um histórico, um homem segundo o coração de Deus, está dizendo que está perturbado. Está dizendo que está angustiado, que está sem rumo, sem direção. De repente é como você se sente. De repente é como você está se sentindo, perturbado, angustiado, sem rumo, sem direção. E aí ele diz, continua: por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Um homem como Davi tendo medo da morte. Estremece no peito o coração. Estou tão perturbado, tão angustiado, que meu coração, a sensação que eu tenho é que ele vai explodir a qualquer momento. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevém, e o horror se apodera de mim. Olha agora, versículo 6. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Quem nunca teve medo? Quem nunca teve vontade de fugir? Quem nunca teve vontade de sumir? Talvez você tenha esse sentimento hoje na sua vida, de sumir no meio do mundo, sem deixar rastro, sem ninguém saber para onde você foi, o que você está fazendo. Quem nunca cogitou sair de casa, mudar os planos, ir para outro lugar, desaparecer? Quem nunca passou por uma perturbação, por uma angústia? Quem nunca teve medo? Quem nunca teve anseio, vontade de desaparecer, de sumir? Davi teve. Quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Ninguém me encontraria, ninguém me acharia. Fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Ele está dizendo que ele está querendo que o Senhor haja pressa para abrigar ele do vendaval, do mar agitado. Procela significa um mar muito agitado, uma tempestade furiosa. Era a sensação dele. De repente você está atravessando. A sensação é de um mar furioso, de um mar batendo com ímpeto contra o seu barquinho, e você vendo a hora dele destruir, dele de derrubar. E a sua vontade era de voar para longe, era de sumir, era de desaparecer. Era essa a situação de Davi. Eu quero adiantar a leitura e já chegar no versículo 12. Ele continua fazendo o seu lamento, ele continua fazendo o seu relato, o seu desabafo.
Versículo 2 ele diz, aí ele esclarece o que é que está acontecendo. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Davi está dizendo que a dor dele, a angústia dele, a perturbação dele, o abalo emocional dele não estava vindo de um inimigo, não estava vindo de fora, estava vindo de dentro de casa, do amigo, de quem andava com ele, de quem sentava à mesa com ele, de quem ia com ele para a casa de Deus. Ou seja, a punhalada de Davi estava vindo de alguém que ele amava. Talvez você está frustrado, angustiado, talvez você está decepcionado, destruído. E talvez não é nem por conta de pessoas lá fora, é de pessoas perto. É de pessoas que não apostam, que não reconhecem você, que não admiram você, que não incentivam você, pelo contrário, vive puxando seu tapete, vive apunhalando você, vive falando mal de você. E isso vai cansando, vai machucando. De repente você ouve isso de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma irmã, de um conhecido próximo, de um amigo de muita estima. Isso está ferindo, isso está machucando você. Davi diz, juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Davi continua fazendo o seu relato. Só que chega um momento que você precisa tomar uma decisão. Ou então você vai se afundando, se afundando, se afundando, daqui a pouco você está num poço sem fim. Daqui a pouco você está em uma cova que você não vai conseguir mais ver a luz para escalar. Então Davi desabafa, 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 chora, chora, se angustia, se perturba, se angustia, mas ele chega uma hora que ele diz, eu, porém, invocarei a Deus. Versículo 16. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi dá a resposta. Davi dá a solução do problema. Continuando a leitura, Deus o levanta, Deus o fortalece e dá a ele ânimo para ele vencer. Então, sofrer, ter medo, ter vontade de subir, desaparecer, de largar tudo, tudo isso faz parte. Não fazendo é o que importa. Chorar, se desesperar, se angustiar, faz parte. Mas não desiste. Amém? Então veja só, Davi está dizendo aqui, ele se lamenta, ele se queixa, ele chora, ele desabafa. Às vezes é um desabafo. Não é reclamação, não é murmuração. Só que se você continuar fazendo isso, daqui a pouco não é mais um desabafo. Daqui a pouco é uma murmuração, é uma reclamação. Cadê Deus que não me olha? Cadê Deus que não age? Cadê Deus que não me vê? Então veja só, às vezes a gente passa por isso, às vezes a gente encara uma situação difícil e a gente se desespera ao ponto de reclamar, de murmurar, de jogar tudo para o ar. Então Davi, quando ele se desintoxica, quando ele joga para fora toda a sua queixa, a sua dor, a sua angústia, ele diz, eu, porém, agora, eu invocarei a Deus e o Senhor ouvirá a minha voz. À tarde, de manhã e ao meio-dia. Veja que ele estava tão angustiado que ele poderia dizer de manhã ao meio-dia à tarde, mas ele diz à tarde, de manhã ao meio-dia, eu vou orar. A oração tem poder, povo de Deus. A oração é poderosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A oração, ela é fantástica. O poder da oração faz coisas extraordinárias. Vida de oração dá livramento. Vida de oração cura. Vida de oração liberta. Vida de oração abre portas. Vida de oração dá força. Vida de oração faz o mover de Deus na vida de quem crê. Amém? Então essa é a palavra de fé que eu trago para você. Ao finalizar nossa programação, ainda aqui no YouTube, procure a música Chora que a Vitória Vem. Acho que é assim o nome da música, eu não lembro bem. Mas é aquela música que diz, o crente quando chora, o Senhor responde.
A oração de um crente estremece os montes. Eu acredito que o título da música seja esse mesmo. Chora que a vitória vem. Ouça ela antes de dormir, assim que finalizar nossa programação. Amém, gente? Ouça. O crente, quando ora, o Senhor responde. Diga assim: a minha oração estremece os montes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero orar para abençoar a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós vimos na Tua palavra um de Teus servos de maiores vitórias que a Bíblia nos conta, Davi, passando por um momento difícil, como o Teu povo passa, Senhor. Mas em tudo isso, como o apóstolo Paulo diz, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então sabemos que a Tua palavra nos vivifica, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nos levantamos mais fortes diante de aflições, de dores, de angústias. Davi se sentiu tão angustiado que ele desejou ter asas para voar para bem longe, para habitar no deserto sem que ninguém o ache, sem que ninguém o encontre. Ele só queria solidão, ficar sozinho, ele só queria poder recomeçar longe de tudo aquilo. Então é a vontade que às vezes nós temos de largar tudo, de sumir, de desaparecer. Temos esse sentimento porque trabalhamos e não chegamos a lugar nenhum. Remamos e não saímos do lugar. Então, Senhor, é natural que às vezes venhamos sentir isso. Mas sabemos também que num momento como esse, olhamos para Ti como Davi olhou e disse: eu vou invocar o Senhor e Ele me atenderá. Eu vou orar de manhã, eu vou orar à tarde, eu vou orar à noite, eu vou fazer orações contínuas. E o Senhor me ajudará. Então, o poder da oração muda todo o cenário da tua vida, homem, mulher, jovem, que esteja me assistindo agora. E toda angústia, todo sentimento ruim, toda dor, toda frieza, toda amargura de tua alma, Jesus Cristo arranca agora. Da planta de teus pés, o alto da tua cabeça, o medo, o pavor, o pânico, o sentimento de entrega, de derrota, de fracasso, em um nome do Senhor Jesus. Sim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Renove suas forças agora em Cristo. Renove suas energias agora em Cristo. Recarregue-as e acredite, respire profundo e diga: a minha força vem do alto. A minha força vem do Pai. A minha força vem de Jesus Cristo. Então eu determino agora que eu estou debaixo da cortina de bênçãos do Senhor. Esse mal não veio para me destruir. Esse mal veio para me promover na fé. Porque eu vou sair mais forte. Eu vou sair ainda mais preparado para coisas novas, para coisas boas. De manhã, meio-dia à tarde, eu orarei. Eu buscarei o Senhor, porque minha oração tem poder. Se você crê, diga amém. Diga graças ao Senhor Jesus Cristo. Eu te entrego pela fé. Esta água é o poder de Deus agora. Toma pela fé, toma acreditando, toma com a certeza que você recebeu hoje a confirmação através desta água que o Senhor Jesus é contigo. E se Ele é contigo, vai dar tudo certo. Graças ao Senhor Jesus. Povo de Deus, essa é a palavra que eu trago para cada um de vocês na oportunidade. Não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes. Confiem, cabeça erguida. Jesus Cristo é com cada um de vocês. Uma boa noite, fiquem na paz e até a próxima, se assim o nosso Deus permitir.